paz do Senhor, meu amado, a paz do Senhor, minha amada. Graças a Deus, agora inicio o estudo semanal manancial, uma vez por semana. Bendito seja Deus. E a leitura de hoje é Juízes 8, do versículo 22 ao versículo 27. O Juízes 8 foi o meu estudo hoje, a minha leitura. Bendito seja Deus. Foi uma das minhas leituras, melhor dizendo. Exaltado o nome do Senhor. Eu quero ler com vocês essa leitura de Juízes capítulo 8, do versículo 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, assim tu como teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão de Midian. Gideão, porém, lhe respondeu: nem eu dominarei sobre vós, nem meu filho, mas o Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais Gideão: a uma petição vos farei, dai em mim cada um de vós as arrecardas do despojo, porque os inimigos tinham arrecardas de ouro, porquanto eram ismaelitas. E aos que disseram eles: de boa vontade as daremos, entenderam uma capa na qual cada um deles deitou arrecardas do seu despojo. E foi o peso das arrecardas de ouro que ele pediu, 1.600 ciclos de ouro. Aforo os crescentes, as cadeias e as vestes de púrpura que os reis de Midian trajavam afora, as correntes que os camelos traziam ao pescoço. Disso fez Gideão um efode e pôs a sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituía ali. Após ele foi o laço para Gideão e para a sua casa. Amado do Senhor, quero dar um tema a este ensino. O tema que eu estou dando a este ensino, conforme aqui o versículo 27, cuidado com o laço de Satanás. Amado, você precisa ter cuidado com o laço de Satanás. Nós vemos aqui no versículo 27 que houve um laço aqui, que foi um laço para Gideão e toda a sua família, no final do seu ministério, na sua velhice. Veja, amado, que Deus deu descanso para Israel e para Gideão, a sua família, 40 anos. 40 anos, esse povo viveu assim, amado, após a conquista de Gideão. Esse povo viveu tranquilo, sem nenhum inimigo a tirar a paz deles. Mas após o laço de Satanás, que é o laço da idolatria, que a Bíblia chama aqui de prostituição, diz que eles prostituíram, abriu a brecha para que outros inimigos viessem e destruir aquele povo. Veja, amado, que após a vitória de Gideão, o povo ficou tão feliz e maravilhado pela vitória que Deus tinha concedido através de Gideão, que aqui no versículo 22, o povo de Israel chamou Gideão para ser o seu rei, o seu chefe. Vejamos aqui no versículo 22, amado, que Gideão ele foi muito humilde e reconheceu
o governo do Senhor. Vê aqui no versículo 23 que Gideão, com seus lábios, Gideão respondeu que nem ele nem seus filhos dominaria ao povo, mas o Senhor Deus, a eles haveria de continuar dominando. Mas o versículo 24, amado, nós vemos que Gideão pede, né, que eles vieram trazer as ofertas e fez a petição para que eles viessem arrecadar, trazer dos despojos, né, dos inimigos que eles venceram. E esses despojos haveria muito ouro, né? Porque era ismaelita tinha muito ouro, porque eles eram homens que vendiam, que trabalhavam no comércio. Então eram homens prósperos, um povo próspero, porque trabalhava no comércio. E o versículo 25 fala aqui de alguns bens, né, de valor. E eles trouxeram muito para Gideão. Nos fala aqui o versículo 28, que eles trouxeram, arrecadaram o ouro que pediu. É tanto que no versículo 26 eles fala de 1.600 ciclos de ouro, muito ouro. E no versículo 27, amado, no versículo 27 nós vemos que Gideão teve uma boa intenção. Até era uma boa intenção de Gideão. Gideão não teve uma má intenção. Gideão, ele teve uma boa intenção. Isso acontece conosco, amado. Muitas vezes nós temos uma boa intenção em certas coisas, né? Mas será que essa intenção que nós temos agrada a Deus? Veja aqui, querido, no versículo 27, Gideão teve uma boa intenção. A boa intenção de Gideão foi construir um efode. E eu dizendo para você que Gideão construiu um efode, e você muitas vezes não vai entender o que significa esse efode. O efode, irmãos, é um elemento santo, é um vestimento santo, é um investimento sacerdotal. Só quem podia usar um efode, o vestimento sacerdotal, era o sacerdote. E naquele tempo, tempo do juiz, amado, não havia sacerdote, havia juízes. E nós vemos que Gideão teve uma boa intenção de construir o efode, o vestimento. E diz que pôs na sua cidade esse vestimento. Eu creio que Gideão teve a boa intenção de criar, de fazer com os presentes que ele recebeu, esse vestimento sacerdotal, e colocou na entrada da cidade, em algum lugar protegido. Então a intenção de Gideão foi uma intenção boa. Ele fez uma coisa santa. Ele não fez uma imagem de escultura, ele fez algo sacerdotal que mostrava que a roupa sacerdotal mostrava símbolo de santificação. Mas só que, amado, essa boa intenção de Gideão se tornou uma maldição. Então, querido, nós temos que tomar cuidado a nossa intenção, mesmo que ela seja boa. Mas será que é da vontade do Senhor? Será que é da direção do Senhor? Será que Deus aprova isso? Nós vemos aqui que Gideão não consultou o Senhor aqui. Gideão não perguntou ao Senhor
Você deveria construir essa roupa sacerdotal ou não? Na lógica, Deus ia proibir Gideão de construir a roupa sacerdotal. Porque a roupa sacerdotal era para o sacerdote. Aleluia. Era para o sacerdote, não poderia construir uma imitação. Então, amado, pelo jeito aqui, Gideão não consultou a Deus. Então veja a importância, amado. Veja a importância de nós consultar a Deus em qualquer situação da nossa vida. Se você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo essa palavra, desse ensino hoje, você não deixa de consultar a Deus, amado. Tudo aquilo que você acha que é uma boa intenção, que é uma coisa boa, mas mesmo assim você deve consultar o Senhor. Porque se Gideão tivesse consultado o Senhor, e pelo o que aconteceu aqui, quando ele construiu essa roupa sacerdotal, o que aconteceu não foi coisa boa. Foi algo que entristeceu o Senhor. Então, amado, eu quero dizer para você que tem uma boa intenção, que muitas vezes se torna uma maldição, querido. E muitas vezes nós, meu querido, meu amado, temos se comportado desta forma. Até temos uma boa intenção. Mas será que Deus aprova? Será que é da aprovação de Deus? Aí Gideão, amado, criou uma imitação santa. Uma roupa sacerdotal. Veja aqui que Juízo 8, versículo 27, diz, fez Gideão um efode. O efode é uma roupa sacerdotal. E diz que pôs na sua cidade. Quer dizer, ele não vestiu, ele colocou na entrada da cidade, em alguma, né, eu creio que ele colocou como fosse um quadro, eu não sei, mas ele colocou na entrada. E essa criação de Gideão não foi uma criação maldita, não foi uma criação, amado, maldita, não, foi uma criação santa, porque a roupa sacerdotal significa santificação. Ué, pastor, mas uma imitação santa pode se tornar uma maldição? Sim. Uma imitação santa, meu amado, pode se tornar uma maldição se Deus não mandou. Se Deus não orientou. Veja, meu amado, minha amada, a importância de nós termos a orientação de Deus. Não deixa de receber a orientação de Deus, amado. Deus tem assim, querido, querida, que está me ouvindo, nos orientado a todo momento. Ontem, na nossa igreja Manancial aqui de Aracaju, Deus usando a pastora Silvânia, nossa pastora, com tantas orientações, irmãos, com tantas direções, e eu ficava assim pensando, falei, Senhor, quantos irmãos faltaram ao culto hoje? Poderia estar aqui para ouvir esta palavra, este conselho, essas orientações dadas pelo Espírito Santo. A gente sente falta dos irmãos na casa de Deus. Amado, só recebe a palavra quem está lá, irmãos. Só recebe as orientações santas de Deus, as direções de Deus, quem está lá presente, irmãos. E tem irmãos que não vai e não avisa porque não foi.
Eu sou aquele pastor que entra no privado e pergunto. Eu faço isso, irmão, e vou continuar fazendo. Por que você não vê o culto? Por que você não está aqui? E você muitas vezes some, irmão, desaparece em caverna. E você quer ter vida, meu amado? Você quer ter vida, minha amada? Como você vai ter vida se você não está lá na presença para ouvir as orientações, as direções de Deus? Veja, amado, que Gideão criou a imitação santa, mas Deus mandou, Deus falou, Deus orientou, irmão. Não, Deus não orientou Gideão, não. Deus não orientou Gideão. Muitas vezes você, meu irmão, não está nem aí. Deus orientou você para ficar em casa, Deus orientou você para não estar nem aí para o culto, de estar na presença, de ouvir a palavra de Deus. Você vai para a casa de Deus para ouvir a palavra. É a palavra de Deus, as orientações de Deus, é as orientações que Deus vai dar, a direção que Deus vai dar. Por isso você fica aí, aléu, desorientado, encavernado, encavernada, sem orientação divina. Oh, meu Deus do céu. Estou sentindo a graça da presença de Deus. Estou sentindo, amado, a alegria do Espírito Santo. Quem pode alegrar comigo aqui? Quem pode alegrar comigo? Meu coração está queimando aqui. Quem pode alegrar comigo? Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode se alegrar? Você tá tão pesado, irmão, que muitas vezes você não consegue nem ouvir a palavra de um áudio. A meia hora de um áudio, 20 minutos, 15 minutos, você não consegue. Porque você está pesado. Você está se apagando. Você está se apagando e você não percebeu ainda que você está se apagando. Você está distanciando de Deus e não percebeu. É tempo de nós voltar, irmão. É tempo de nós aproximar de Deus, amado. É tempo de nós se achegar, abraçar com Ele, se render, se lançar na sua presença. Oh, Espírito Santo, fala com este amado, fala com esta amada. Cuidado com o laço de Satanás, irmão. Satanás tem lançado o seu laço. Assim como Satanás lançou um laço em Gideão, no final do seu ministério. Toma cuidado, meu irmão, com o laço do inimigo. O inimigo está aí com o seu laço, querendo lhe pegar. E você está vivendo distanciado, longe. O que mais que Deus falou ontem na ministração foi se aproximar, se achegar para perto. Oh, aleluia. Até parecia benção a atitude de Gideão, mas desagradou a Deus. Por que se desagradou a Deus, irmão? Porque aquela roupa de sacerdotal se tornou um símbolo de idolatria para o povo de Israel. Olha bem aqui no versículo, irmão. No capítulo 8 de Juízes, versículo 27. Diz que o povo de Israel, todo Israel, se prostituiu ali. Olha aí, meu irmão. Essa palavra prostituir aqui é idolatria. Diz que todo o povo de Israel estava idolatrando aquela roupa sacerdotal. Deixou de adorar a Deus para idolatrar uma roupa sacerdotal. E Deus chamou de prostitutos aquele povo. Cuidado com o laço, amado. Cuidado com o laço de Satanás.
Cuidado com aquilo que parece que é bênção, mas desagrada a Deus. Até parece que é bênção. O laço de Satanás é tão terrível que mostra para você que é bênção, mas desagrada a Deus. Aquela roupa sacerdotal tornou objeto de idolatria. E o povo perdeu a comunhão com Deus. Olha a história de Gideão. O que aconteceu com a família de Gideão? Satanás levantou um irmão de Gideão, um filho de Gideão. Maligno. E matou todos os seus irmãos. Gideão tinha 70 filhos. Esse maldito, esse filho maldito, se levantou e matou 68 filhos de Gideão. Mas teve um, irmão, que Deus o escondeu. Aleluia! Deus escondeu um filho de Gideão para não morrer. Porque ele seria profeta em Israel. O nosso Deus, irmão, aleluia, é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de misericórdia. No meio da maldição, Deus tira um para poder lembrar, aleluia, que seu pai servia a ele. O seu pai temia ele. Não permita na tua vida que este laço maligno de Satanás possa estar no meio dos teus, da tua família, dos teus filhos. Não permita. Eu quero que você receba este ensino e seja abençoado e abençoada em nome de Jesus.